Ok, bom dia a todos. Obrigada, Galileu. Estão me escutando bem? Sim, professora. Ok, ótimo. Bom, então vamos lá, né? Vamos dar início à apresentação desse webinário com o tema que o Galileu fez a apresentação. Então, nós vamos discutir um pouquinho, né, dos avanços e desses desafios para produzir um manual geotécnico à luz dos novos métodos de dimensionamento de pavimentos. Então, grande parte dos avanços, né, são atividades que estão integradas ao subprojeto 2, que é um TED, que a Universidade Federal do Ceará tem com o DENIT, intitulado Plataforma Integrada de Estruturação e Análise de Dados com o Uso de Inteligência Artificial. Então, a produção desse manual geotécnico, que está sendo desenvolvido, mas nesse momento ainda aplicado ao estado do Ceará, que é onde a gente obtém a maioria dos dados, né, tanto os dados convencionais e não convencionais, eu vou estar compartilhando aqui com vocês algumas ideias, alguns avanços e alguns desafios que a gente, né, terá aí nos próximos anos, acredito. Bom, então a apresentação ela está subdividida em 6 tópicos principais, né? Nesse tópico inicial das considerações iniciais, o Galileu já fez a minha apresentação, então sou professora aqui da Universidade Federal do Ceará desde 1998, atuando aí no programa de pós-graduação em engenharia de transportes. E é dentro desse âmbito do programa de pós-graduação que a gente consegue avançar com as pesquisas, principalmente nessa parte de solos também, aplicados a pavimentos. A gente vem aí há alguns anos desenvolvendo aí vários estudos diferentes para poder chegar hoje com a ideia, né, um pouco mais amadurecida acerca de um manual geotécnico, né, mecanístico empírico, eu diria. As nossas pesquisas, elas são desenvolvidas dentro do Centro Tecnológico de Asfalto, localizado, então, no campus do PC, da UFC. Atualmente, o nosso Centro Tecnológico, né, ele conta com a área de 2.350 metros quadrados, então, é uma área onde vocês podem visualizar aqui a existência de vários laboratórios, então, a gente tem o laboratório de solos, temos os laboratórios de mistura, laboratório de ligantes, tem o setor de engenharia, tem uma área onde os alunos de graduação e pós-graduação ficam alocados, tá? Então, essa é a frente do nosso bloco, então, do CT Asfalto, como a gente chama. Atualmente, a gente tem, né, integrado a esse grande centro tecnológico, a gente tem cerca de 50 pessoas, entre professores da UFC e fora da UFC, de outras instituições, doutores, né? Temos alunos em nível de mestrado, temos engenheiros, temos químicos, temos físicos e várias pessoas aí trabalhando, né, com a gente em prol da pavimentação também e de outras áreas afins. Essa é uma foto, né, da nossa recepção do CT Asfalto, né? Esse centro tecnológico foi inaugurado em 1900, na verdade, há 5 anos atrás, então a gente já está com um tempinho, né, com 2018, na verdade, foi o ano que a gente inaugurou o nosso CT Asfalto. Então, enfim, então é nesse ambiente que a gente desenvolve os nossos trabalhos. Com relação ao laboratório de solos, que está, né, ligado, eu diria, ao tema da palestra, que é a área que eu coordeno dentro do laboratório, então a gente tem um espaço para trabalhar a preparação dos materiais, para fazer ensaios de caracterização, para fazer ensaios também mais avançados, como os ensaios de módulos de resiliência e deformação permanente, e outras análises também são feitas aí, né, no ambiente desse laboratório. Então, atualmente, a gente tem 2 máquinas, né, temos 2 equipamentos do tipo triaxial dinâmico, para a gente poder avaliar esses parâmetros de rigidez que são entrada fundamentais aí para o novo método de dimensionamento, né, chamado então de MEDIC. Bom, então, esse é o meu grupo de pesquisa atual, o grupo que está atrelado sobre a minha coordenação, então temos, né, técnicos, gerentes, pesquisadores, temos 3 alunos de doutorado atualmente, temos aí 6 alunos de mestrado. Entre os alunos de mestrado, a gente tem técnicos do DENIT aqui, como a engenheira Rosa,
que está trabalhando também com a gente, né, no âmbito do projeto DENIT, dos projetos que a gente desenvolve dentro da UFC. Bom, e aí, no tópico 2, eu vou falar um pouquinho dos avanços do subprojeto 2 para a estruturação de dados geotécnicos, porque a partir desses avanços que a gente vem investigando no âmbito do subprojeto 2, que completa agora 4 anos, que a gente tem fomentado aí ideias para que a gente possa ter algo, eu diria, mais prático para fazer essas investigações geotécnicas, né, que possam, então, colaborar com o método do MEDIN. Bom, então, esse subprojeto, né, que é coordenado por mim, ele se chama Plataforma Integrada de Estruturação e Análise de Dados com Uso de Inteligência Artificial. Além desse subprojeto 2, a UFC tem mais 3 outros projetos, então, no total, são 4 subprojetos. A coordenação geral desses projetos é realizada, então, pelo professor Jorge Soares, e cada subprojeto desses, né, tem um coordenador. Bom, e aí eu coordeno esse projeto, mas tem uma equipe imensa por trás, né? Nós temos aí professores do Instituto Federal, da Unifor, da UFESA, da UFCA, temos também alunos de mestrado, doutorado, graduação, técnicos. Então, tem uma equipe toda por trás produzindo essas informações, né, e organizando dados, rodando modelos, todas as entregas que a gente tem, então, acordadas com o DENIT. Entre as entregas desse subprojeto, a gente tem um manual geotécnico a ser desenvolvido, né, especificadamente para o estado do Ceará. A gente tem como entregas mapas temáticos, a gente tem cursos de capacitação para o DENIT, né, já realizamos 5 dentro do âmbito do subprojeto 2. Temos a entrega num banco de dados e temos também a entrega de modelos neurais. Então, no fundo, todas essas entregas, né, elas culminam, eu diria, né, na elaboração, ou eu diria, nas bases fundamentais para a produção de um manual geotécnico. Então, nesse sentido, o que nós fazemos no âmbito desse subprojeto? A gente coleta dados, né? A primeira fase, então, essa coleta de dados, onde a gente retira esses dados da literatura, das teses, das dissertações e dos projetos rodoviários do DENIT. Então, a gente integra tudo isso dentro de uma plataforma única, tá? E também coletamos amostras e realizamos ensaios. Então, nessa etapa, então, dos dados, a gente tem desde os dados convencionais, que são retirados dos projetos rodoviários do DENIT ou dos projetos locais que a gente teve acesso, e aí a gente faz essa coleta e faz ensaios para que a gente possa produzir dados, né, que interessem ao método Medina, como os dados do módulo de resiliência e deformação permanente. Na segunda etapa, a gente processa todos esses dados, então a gente integra todos esses dados e usa a inteligência artificial para poder produzir como resultados os mapas, o banco de dados, os modelos que a gente possa utilizar de módulo de resiliência, deformação permanente, bem como os manuais. Então, no fundo, essas etapas do subprojeto, elas estão atreladas com aquilo que a gente está pensando em termos de manual geotécnico. Tá? Então, é importante a gente mostrar esses resultados para que vocês possam compreender melhor o que é que a gente está idealizando aí nesse manual aplicado para o Ceará. Bom, então a entrega 1, quando eu falo da entrega 1 de banco de dados geotécnico preliminar, o que é que nós estamos fazendo, então? Então, como eu comentei com vocês, eu vou lá nos projetos rodoviários, né, do DENIT, acesso ali o volume dos estudos geotécnicos. Então, a gente cadastra todos os levantamentos de jazidas e todos os levantamentos de subleitos que já foram realizados no âmbito desses projetos. Em termos de números, né, foram digitalizados 47 projetos do DENIT, mais 22 projetos aqui do nosso órgão local, que é a SOP. Então, o que a gente faz? Eu vou encontrar dentro desses projetos
lá no nosso boletim de sondagem, eu vou encontrar dados de limite de liquidez, limite de plasticidade, eu vou encontrar dados de CBR, eu vou encontrar dados de compactação, mas eu não vou encontrar dados, latitude e longitude desses pontos que foram sondados. Então, o que que a gente faz? A gente tem todo um trabalho aí manual de reposicionar esses pontos e encontrar essas coordenadas geográficas. Por quê? Porque a gente precisa produzir um outro mapa, que está um pouco mostrado aqui nessa, né, do lado aqui direito, aqui no meio. Então, a gente pega o mapa do estado do Ceará, a gente cadastra todas essas rodovias e a gente passa a ter informações baseadas aí nas coordenadas geográficas de todos os pontos que já foram sondados, todos os estudos geotécnicos que foram realizados dentro do estado do Ceará. Bom, e aí o que que a gente faz? Como esses projetos que nós temos acesso só têm os dados convencionais, que são os dados que vão alimentar, de certa forma, o método empírico ali do Murilo, tá? A gente precisa produzir novos dados para poder trabalhar com métodos mecanísticos empíricos, como, por exemplo, o método do Medin. Então, por isso, a gente coleta amostras e faz ensaios para levantar outros parâmetros mais avançados. Bom, e aqui a gente mostra, então, né, só a produção do mapa, como vocês estão vendo aqui do lado direito. Então, eu passo a ter o mapa do estado do Ceará, onde aparece em vermelhinho aqui, são as principais rodovias que a gente levantou, com um banco de dados que a gente chama de banco de dados georreferenciado. Então, se a gente for acessar cada rodovia dessa, se a gente for lá e coletar latitude e longitude, a gente certamente vai encontrar um ponto onde a gente tem uma informação geotécnica atrelada àquele ponto, que foi fruto de um levantamento que foi feito, tá, para a elaboração do projeto, né, de uma determinada rodovia. Então, a gente passa a ter esse sistema integrado. Bom, aí na entrega 2, né, como eu já tenho esse banco de dados, eu estou representando esse banco de dados por esse mapa aqui superior, tá? Então, a gente já tem uma informação de rodovias e temos uma informação geotécnica dentro de um mesmo sistema de referência. O que que nós fazemos? Nós reunimos vários tipos de mapas, como o mapa geológico, como o mapa pedológico, como o mapa de vegetação, tá? Para que a gente trabalhe de forma integrada dentro de uma mesma base de dados. Então, nós temos, né, são várias camadas de informações diferentes, desde o dado geotécnico até o dado pedológico, por exemplo. Então, essas informações, da gente poder superpor esses vários mapas, elas são informações interessantes, porque elas dão, eu diria, informações acerca dos tipos de materiais. Então, quando eu tenho um mapa pedológico, por exemplo, tá, e eu identifico a existência de um material, de um solo podzólico, por exemplo, dentro da engenharia rodoviária, há a possibilidade desse solo podzólico ter um comportamento melhor quando aplicado para a engenharia rodoviária. E aí, nesse sentido, a gente tem, então, essa entrada de dados, que são várias informações, né, algumas oriundas de órgãos, como a Embrapa, como a DNPM, e a gente tem o dado que a gente produziu, tá? Então, feito isso, a gente usa inteligência artificial e a gente começa a modelar algumas propriedades que são importantes para a gente desenvolver os nossos projetos, seja à luz de um método empírico, seja à luz de um método mecanístico empírico. Então, eu começo a modelar, por exemplo, valores de CBRs, eu começo a modelar valores da classificação da ASTO, e eu começo a modelar também valores de módulos de resiliência. Por quê? Porque já vai ser um parâmetro que eu vou utilizar no método Medina. Bom, então eu tenho, né, como segunda entrega, essa construção dos mapas. Aí eu queria mostrar aqui para vocês por que esses mapas eles podem ser importantes lá na frente para a gente produzir um manual geotécnico. Então, a ideia é, aqui vocês estão vendo o estado do Ceará, tá? Aqui tem a nossa última entrega, ela estava relacionada a uma quadrícula aqui do nosso estado, tá? Então, se vocês observarem esse mapinha daqui do lado da esquerda, o que que eu tenho? Eu já começo a ter um mapa preliminar, esse mapa ele é preliminar,
onde a gente começa a ter variações de módulos de resiliência, tá? Então, eu tenho, por exemplo, essa zona que é verdinha, tá? É uma zona que eu espero encontrar materiais aí com módulos, né, superiores a 400 megapascal. Bom, esse é um mapa preliminar ainda, por quê? Porque quanto mais preciso, quanto mais dados eu começar a reunir dentro do meu estado, mais preciso esse meu mapa ele vai ficando. Então, eu acabo produzindo outros mapas também. Esse mapa aqui da direita, ele já é um mapa que vai me dar uma noção da classificação da hasto. Então, eu consigo enxergar dentro de uma certa quadrícula do estado do Ceará quais materiais eu vou encontrar, por exemplo, para compor o subleito de uma rodovia. Tá? Isso não significa que eu vou deixar de fazer ensaio geotécnico. Esse é um mapa, eu diria, de planejamento, para que a gente possa enxergar dentro da área do estado do Ceará, por exemplo, áreas onde eu tenho subleitos melhores, onde eu tenho subleitos piores. Isso vai me dando, eu diria, ali, informações para a tomada de decisão acerca dos projetos, né? Se eles vão ser mais esbeltos ou mais robustos, ou se eu preciso encontrar outros materiais para poder compor a camada, né, dos meus pavimentos. Então, para tentar enxergar uma aplicação direta desses mapas, eu deixei essa figurinha também pronta. Então, digamos que dentro dessa quadrícula, eu vou, por exemplo, propor um projeto de duplicação da BR-116 em algum local dessa BR. Então, quando eu verifico dentro desse mapa, eu começo a enxergar que essa rodovia, por exemplo, ela está. Eu vou encontrar provavelmente materiais aí com a variação de módulo em torno de 300 megapascal. Então, se eu tiver essa informação, eu posso ter a entrada desse módulo de resiliência para poder fazer parte do meu Medina, tá? E aí eu começo a trabalhar com dimensionamentos. Só que para o futuro, além de eu ter a informação do módulo de resiliência, eu também tenho que ter a informação da deformação permanente. Então, o que é que a gente vem fazendo? A gente vem colocando dentro desse mapa pontos, né, de resultados de ensaio de deformação permanente, e a gente vem produzindo modelos também. Aí, voltando, então eu falei da entrega 1, da entrega 2 e da entrega 3 agora. Então, a entrega 3, que diz respeito à elaboração de modelos desenvolvidos com inteligência artificial, o que é que a gente vem fazendo? Então, a gente pega esses parâmetros de rigidez, como o módulo e a deformação permanente, que são a entrada de dados, eu diria, para o método Medina, outros métodos de dimensionamentos. Então, a gente começa a ter várias amostras e a gente começa a prever módulo de resiliência com base em propriedades mais simples. Então, o que vocês estão vendo aqui no mapinha da esquerda são os pontos que a gente tem, né, coletados aí dentro do estado do Ceará, e a gente roda um modelo neural, onde a gente pode, por exemplo, né, aqui tem essa equaçãozinha em amarelo, a gente entra com informações, por exemplo, de compactação, de índice de plasticidade e de granulometria, e a gente consegue prever o módulo de resiliência. Tá? Então, normalmente, o que a gente vai fazendo? Né? A gente vai adicionando novos dados, novos modelos vão sendo continuamente gerados, para que a gente possa, no final das contas, né, ter um modelo mais realístico. Tá? Então, quanto menos dados eu tenho, pior o modelo, quanto mais dados a gente vai tendo, melhor vai sendo esse meu modelo. Então, aqui a gente fez algumas simulações no próprio Medina, onde a gente entrou com o módulo real e com o módulo simulado, que é o que vocês estão vendo aqui nesse grafiquinho de barras, eu diria do lado direito, tá? Então, vocês estão vendo, por exemplo, em verdinho, a barrinha em verdinha é o módulo real do subleito, o módulo ensaiado, e em pretinho eu tenho o módulo real calculado. Então, a gente entrou com essa informação do módulo real, do módulo calculado, e o que a gente verificou? Que a resposta do afundamento de trilhas de roda, ele era praticamente o mesmo, quando eu usava o módulo real ou quando eu usava o módulo calculado. Obviamente, esse modelo vai ficando, mais uma vez, isso é importante a gente repetir, ele vai ficando melhor a partir do momento que eu passo a ter uma base de dados integrada. Então, essa é a ideia, né, que a gente vem desenvolvendo
para que a gente possa ter esses dados conversando com o manual geotécnico. E aí, né, para completar, o que nós fazemos? A gente prepara, então, também alguns modelos de IA para o caso da deformação permanente. O ensaio de deformação permanente, a gente tem ainda algumas dificuldades por conta, né, a nossa norma atual, a gente gasta aí em torno de 9 a 18 dias para sair com o resultado de deformação permanente. Por quê? Porque é um ensaio que eu normalmente aplico aqui 150 mil ciclos, que é essa figurinha aqui do lado esquerdo, né? Vocês estão vendo o gráfico da deformação permanente, então, a depender da frequência do ensaio, eu posso gastar aí 2 semanas para poder concluir esse ensaio. E aí o projeto geotécnico não pode esperar 2 semanas, né? Então a gente está ligado nisso, né? A gente está ligado nisso que eu não posso, se eu for coletar uma amostra para eu obter o resultado de deformação permanente, aplicando a atual norma do DENIT, eu não posso estar esperando aí 9 dias ou 18 dias. Então, nesse sentido, a gente também vem preparando modelos de inteligência artificial para tentar usar algumas estratégias para reduzir esse tempo de ensaio. Uma das estratégias que a gente encontrou, tá, que foi fruto da dissertação de mestrado de um aluno meu, foi a gente realizar um ensaio até 30 mil ciclos, que é o que vocês estão vendo aqui na linha azul, tá? E usar uma rede neural para prever o que vai acontecer com 150 mil ciclos. Então, a gente fez algumas simulações, novamente, a gente rodou o próprio Medina para verificar qual a resposta quando eu utilizo um modelo neural previsto para 150 mil ciclos, né, utilizando 30 mil, ou então quando eu uso um ensaio completo. O que a gente verificou até o presente momento, né, a gente teve uma base de dados aí de 8 amostras, foram 8 amostras testadas na dissertação de mestrado dele, foi que a resposta do modelo, do ponto de vista do método Medina, foi muito boa. Então, a resposta, quando eu rodava um modelo com 30 mil ciclos, na verdade, mas prevendo o que ia acontecer com 150 mil, e quando eu realizava o ensaio, a gente viu que, em termos de resposta de afundamento de trilha de roda, a gente teve praticamente os mesmos resultados. Isso quando eu variei o tráfego, né, para o tráfego leve, moderado ou um tráfego mais pesado. Esses resultados hoje, eles estão publicados, né, foram publicados recentemente esse ano, nessa Transportation Geotechnics, eu botei o DOI aqui para quem quiser pesquisar mais na frente, tá? E aí isso me permite, quando eu trabalho com essas estratégias, me permite, então, reduzir o custo do ensaio, né? O ensaio de deformação permanente hoje, né, ele é um ensaio que cada ponto, ele custa em torno de 10 mil reais, mais ou menos esse é o número que a gente tem, e a gente consegue, né, reduzir esse tempo de ensaio, de 9 dias para 5 dias, tá? E outras estratégias também, né, além dessa redução de ciclos, elas precisam ser investigadas, eu diria, no âmbito acadêmico, para a gente, né, ter um protocolo de ensaio que me permita ter um resultado mais rápido, né? E, mais uma vez, o campo, ele não pode esperar, né? As coisas no campo acontecem de modo muito acelerado. Então, a gente está de olho nessa dificuldade, e a gente sabe que o pessoal, quando começar a realizar esses ensaios e precisar desses parâmetros para poder entrar no método Medina, certamente, né, são dificuldades a serem enfrentadas aí pela nossa comunidade técnica. Então, voltando. Então, falei de tudo isso, falei do subprojeto 2, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Entrar nos estudos geotécnicos para projetos de pavimentos. O que é que a gente precisa para poder fazer esses estudos geotécnicos, do ponto de vista empírico e do ponto de vista mecanístico-empírico. Então, do ponto de vista empírico, né, os estudos geotécnicos, a gente vai precisar fazer os estudos do subleito e a gente também vai precisar investigar a disponibilidade de materiais. Se eu for aplicar o método do Murilo, método empírico, eu vou usar como referência aí, essa publicação do DENIT de 2005, né, que vai falar das diretrizes básicas para a elaboração dos estudos, e aí a gente acessa, então, a Instrução de Serviços 206,
A gente tem um manual de pavimentação, também aí do DENIT, que dá informações aí de como é que esses estudos geotécnicos devem ser realizados. Bom, isso convencionalmente, né? Chamando aí o método Murilo de método convencional. Quando eu vou para o método Medina, né, o que que a gente tem de novidade? A gente já tem de novidade a instrução de serviço 247, que já começa a fazer referências de como é que esses estudos geotécnicos vão ser realizados, para que a gente possa, então, determinar esses parâmetros de rigidez dos solos, no caso, né, que é o módulo de resiliência e a deformação permanente. Então, do ponto de vista convencional, o que é que nós fazemos tradicionalmente? Esse aqui é uma figurinha mostrando aqui a investigação do subleito. Então, eu tenho aqui o lançamento do grade, né? Lanço o grade, depois eu vou realizando furos ao longo do meu terreno, tá? Reúno essas informações num boletim de sondagem e depois eu vou para o laboratório e faço os ensaios que eu estou chamando aqui de convencionais, granulometria, índices físicos, CBR, expansão. Após eu ter feito isso, né, faço isso no subleito e faço isso também, né, na investigação das jazidas, eu preciso determinar os meus universos amostrais homogêneos. Então, na instrução de serviços 206, a gente vai ver que esses universos amostrais são limitados ali no máximo a 20 quilômetros, e aí a gente precisa usar uma classificação de solos, a classificação de solos que a gente usa é a classificação HRB, para que a gente possa dividir os universos amostrais, tá? E para que a gente possa calcular, por exemplo, o nosso CBR de projeto. Então, o CBR de projeto que a gente usa para dar entrada no método Murilo, ele é fruto aí de um estudo estatístico, né? Então, eu vou furando, eu vou reunindo ali 10, 15, 20 dados, calculo uma média, calculo um desvio padrão, até que eu determino ali, né, um valor do CBR mínimo. Então, com essa informação, eu vou entrar no método do Murilo, né, e vou começar a fazer o dimensionamento do meu pavimento. Bom, na instrução de serviços, né, a 247, ela traz novidades. Além da classificação da ASTO, ela já traz a novidade do uso da classificação MCT. Né? O que que acontece? Tem muitos lugares no Brasil onde a classificação da ASTO já é de reconhecimento que ela não funciona adequadamente para prever as propriedades geotécnicas dos materiais. Então, na instrução de serviço, se você, né, por algum motivo, desconfia que há presença de laterização, então é muito importante que você faça também os ensaios da metodologia MCT. E a instrução de serviços, quando ela fala dos ensaios do subleito, ela já coloca aqui o módulo de resiliência, já coloca a norma, e já começa a dar indícios, que a gente dá indícios, na verdade, ela já recomenda que os ensaios de módulo de resiliência sejam realizados, né, e que em 10% desses ensaios de módulo, né, você vai fazer pelo menos aí 3 amostras de ensaio de deformação permanente. Tá? Isso é, para cada universo amostral, né, os universos amostrais, então, são agora determinados em função do módulo de resiliência médio, pelo menos é isso que a gente entende, que está escrito lá, e em função da classificação geotécnica. Quando eu vou para os estudos de empréstimos, mesma coisa, eu vou fazer a avaliação dos furos pela classificação MCT, eu também vou realizar ensaios de módulos de resiliência, tá? E também vou precisar, pelo menos, realizar um ensaio de deformação permanente por cada ocorrência, pelo menos, pode ser mais, a depender do coeficiente de variação que se obtém aí do módulo de resiliência. Então, vamos para frente. Na instrução de serviços, então, né, a gente vai na própria instrução, então vocês vão ver que para os estudos de subleito, né, a instrução começa a dar aqui o espaçamento dos furos, se eu tiver um projeto básico, eu vou ter um furo a cada 500 metros, se eu tiver um projeto executivo, eu vou ter aí um furo a cada 150 metros, se eu for trabalhar aqui no reconhecimento das minhas jazidas, eu vou ter aí malhas, né, em torno de 50 metros, em cada furinho desses eu vou ter que coletar uma amostra, vou levar para o laboratório e vou fazer a minha campanha aí de ensaios. Então, vou realizar ensaios de compactação,
índice de suporte Califórnia, expansão, módulo de resiliência, deformação permanente e os ensaios da classificação MCT, se eu identificar que esses materiais podem ser melhor caracterizados pela classificação MCT. Então, no subleito, a IS, ela recomenda pelo menos 3 ensaios de deformação permanente, além dos ensaios de módulo de resiliência, e para as áreas de empréstimos, recomenda aí pelo menos um ensaio de deformação permanente. Então, vejam, o que é que a gente tem, né? A gente tem aí alguns desafios para o desenvolvimento desse manual geotécnico. Por quê? Porque a gente precisa agora investir numa campanha de ensaios, eu vou chamar de não convencional, que vai envolver outros ensaios que a gente não está acostumado a fazer e nem analisar, que são os ensaios da metodologia MCT, que são os ensaios, né, do módulo de resiliência e da formação permanente. As universidades hoje já vêm fazendo isso há muito tempo, mas o mundo técnico, né, ele certamente vai precisar se preparar para esse momento de transição, que é a transição que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, né, eu mostrei para vocês, eu queria só voltar um pouquinho, mostrei os avanços do subprojeto 2. Nos avanços do subprojeto 2, vocês, não sei, né, vou só recapitular, a gente tinha um banco de dados, né, todo georreferenciado, a gente tinha modelos de IA, a gente tinha mapas temáticos, tá? Para quê? Para tentar a gente, mais na frente, né, desenvolver um manual geotécnico que pudesse ajudar essas campanhas dos ensaios que vão ser realizados aí no futuro, né, pelo mundo técnico, pelas empresas, né, projetistas. Então, no que diz respeito aos desafios, a gente se pergunta como é que eu posso correlacionar todos esses ensaios que são realizados em solos para a execução de projetos rodoviários, produzindo mapas, tá? Então, uma das coisas que a gente pensou lá atrás, né, foi exatamente um dos produtos que a gente vem entregando no subprojeto 2, que é a gente ter essa composição de mapas de geologia, de pedologia, de vegetação, produzir uma rede neural para que a gente tenha um mapa preliminar geotécnico. Então, se a gente for analisar do ponto de vista real, a gente realiza projetos, né, rodoviários, mas a gente não tem nenhum mapa geotécnico que possa me dar informações da aplicação dos solos para a área rodoviária. Então, a gente vinha pensando nisso há muito tempo, na verdade, faz uns 20 anos, 15, 20, que a gente pensa nisso, né? A gente acabou resumindo essas ideias, né? Elas foram apresentadas na tese de doutorado, né, do Ribeiro, que inclusive integra a nossa equipe aqui de pesquisadores. Então, a gente entende que a gente encontrou, né, um caminho aí para tentar produzir esses mapas preliminares, para poder ajudar, então, nessas campanhas aí dos ensaios que vão ser realizados. Bom, então, esse é, por exemplo, né, mais uma vez, um exemplo de um mapa geotécnico, tá? Ele é um mapa porque ele tem uma escala, ele está georreferenciado. Então, se vocês forem observar essa área aqui em marronzinho, já me dá aqui uma noção que o meu subleito, né, isso aqui é a região metropolitana de Fortaleza, quem mora aqui sabe, perto da região metropolitana de Fortaleza, a gente vai encontrar muito material arenoso, porque nós temos na formação barreiras, por isso nós encontramos, né, eu tenho um subleito que grande parte dos nossos subleitos aqui, eles são do tipo A24. Mas por que que hoje a gente sabe disso? Tá? A gente sabe, não é só pela pessoa que diz, que está no campo e que diz, olha, eu vou encontrar um material arenoso. A gente sabe, porque por trás da produção de um mapa desses, nós temos dados aí oriundos dos projetos, né, rodoviários que ocorreram dentro dessa região, nesse caso específico, a região metropolitana de Fortaleza. Aí vamos para frente. Falando de desafio, então, como é que eu vou incluir os parâmetros de rigidez em um possível mapeamento geotécnico rodoviário? A gente tem algumas dificuldades ainda no Brasil, né? Nós temos uma quantidade insuficiente de equipamentos do tipo triaxial, talvez a gente tenha dando um chute aí, talvez, né, a gente for contar no Brasil todinho, a gente deve ter algo em torno de 50 a 60 equipamentos. Aqui no estado do Ceará, nós temos 2. Um na Universidade Federal do Ceará e o outro no Instituto Federal de Juazeiro do Norte. Bom,
E aí, o que acontece? A gente tem uma outra limitação, porque o nosso módulo de resiliência, né, diferentemente do CBR, ele não é um número, ele é uma equação, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, né, a equação aqui do módulo, tá? Ela vai depender aí dos pares de tensão, vai depender também do modelo que eu uso para poder prever o meu módulo de resiliência. Isso acontece com a deformação permanente também. A deformação, ela não é um número, ela é uma equação. Pode até ser que ela seja um número, tá? Porque pode ser que o material ele é tão estável que você vai aplicando pares de tensões diferentes e esse módulo, tá? Ele conduz a um valor praticamente constante. Isso acontece para misturas cimentadas. Para materiais granulados, a gente vê, né, uma variação de módulo muito grande durante o ensaio. Embora, muitas vezes, a gente também usa o módulo médio para poder fazer alguns modelos. Bom, e o ensaio da formação permanente, né? A gente já comentou, é um ensaio que dura de 9 a 18 dias pelo atual protocolo, né, do DENIT. Então, talvez no futuro, algumas alterações nesse protocolo precisam ser realizadas para a gente se aproximar um pouquinho mais, né, dessas dificuldades que o campo vai enfrentar, tá? Então, pensando aí, né, num projeto que você tem, né, você vai fazer uma campanha de ensaios para investigar o subleito, se eu tiver ali, ao longo de, né, de 20 quilômetros, eu tiver ali 10 furos, onde eu vou precisar fazer ensaios de deformação permanente, eu vou precisar de 180, de 90 a 180 dias. Então, a gente sempre se pergunta, né, as respostas no campo, elas precisam ser muito mais rápidas, né, do que dentro do laboratório. O custo também, né, vai mudar significativamente. Hoje, para a gente fazer uma campanha de ensaio, para usar o método Murilo, um furo, a gente tem aqui um dado aproximado, que a gente gasta em torno de R$ 1.000 para fazer os ensaios convencionais. Já para a gente fazer a campanha de ensaios ali para o método Medina, a gente tem o custo mais ou menos aí, né, o módulo, algo em torno de 2.000, deformação permanente, algo em torno de R$ 10.000. Então, o fato é que, né, os custos geotécnicos, com a entrada do novo método, eles vão mudar significativamente. E é claro que a gente deve encorajar, né, eu sempre digo, uma prensa triaxial custa hoje da ordem de R$ 550.000. 1 quilômetro de rodovia custa quanto? Custa R$ 2 milhões, né, aproximadamente. Claro que vai depender do tipo de revestimento. Então, ou seja, investir em mais... A partir do momento, claro, que essas prensas forem sendo compradas, né, é claro que esses custos vão ser reduzidos. Então, enfim, são dificuldades que a gente aponta aí, né, essa transição de método, né, a gente está de olho, né, nisso que vai acontecer aí com a turma do campo. Algumas sugestões, né, a inclusão, então a gente continua aí, né, incentivando a incorporação mesmo da classificação MCT nesse manual geotécnico, né, a determinação dos módulos de resiliência, e a gente, né, coloca como sugestão aí, isso a comunidade acadêmica está tomando de conta, né, eu diria no Brasil todinho, tem muita gente pensando nesses ensaios de deformação permanente, em como otimizar os resultados desses ensaios. Bom, a gente pode até reduzir a quantidade de furos da campanha, né, dos ensaios, desde que eu tenha mapas geotécnicos onde eu possa verificar, por exemplo, universos amostrais mais homogêneos. Se eu descobrir, a partir de um mapa, eu tiver indicativos que esse mapa vai me produzir dados mais homogêneos, eu posso, de repente, reduzir a quantidade de furos. E uma outra coisa importante é que as coletas, elas precisam ser todas georreferenciadas, isso já está na instrução de serviços e a gente reforça isso no manual que nós estamos escrevendo. Por quê? Porque se eu tiver a posição, latitude e longitude do ponto coletado, eu consigo conversar com outros mapas e consigo produzir cada vez mais melhores e melhores modelos com inteligência artificial. Bom, então, o levantamento de dados, né, dos parâmetros de rigidez. Então, a gente passa agora a contar com um boletim, eu diria um boletim geotécnico, onde a gente vai precisar incorporar, então, essas informações do módulo de resiliência que estão mostrados aqui em vermelhinho, que fazem referência aí à tensão de confinamento e à tensão de desvio, né, que são dados obtidos aí dentro do laboratório, tá?
E o que a gente verificou, né? A gente, com relação à questão dos modelos que a gente vem produzindo, tá? A gente acabou verificando que muitos métodos americanos, né, de dimensionamento de pavimentos, como o iPave ou o MPZD, ou outros métodos, na verdade tem vários modelos na literatura, a gente verificou que internacionalmente as pessoas também vêm fazendo isso, tentando correlacionar módulos de resiliência com algumas propriedades geotécnicas mais convencionais, tá? Então, nesse sentido, a gente vem, né, estabelecendo os nossos modelos, né, esses dois modelos que vocês enxergam aqui, né, que estão aqui em amarelinho, são modelos que a gente está desenvolvendo aqui para o estado do Ceará, a partir de dados, né, que nós temos. Bom, então, falado, né, conversado aí sobre os avanços que a gente teve no Projeto 2, conversado aqui acerca dos estudos geotécnicos e dos desafios, como é que a gente resolveu, o que a gente está pensando, né, como é que a gente empacota tudo isso dentro de um manual geotécnico que possa guiar essas campanhas, eu diria, de campo. Tá? Então, a gente está escrevendo em um manual geotécnico, eu estou chamando de preliminar, porque a gente está discutindo muito, né? Mas vou apresentar para vocês aqui as ideias principais desse manual geotécnico, que a gente está chamando aí, né, mecanismo empírico, onde, no fundo, esses resultados que eu mostrei para vocês aqui, os mapas temáticos, os modelos de IA, a realização de ensaios, a campanha de ensaios, isso tudo está incorporado dentro desse manual geotécnico. Então, essa é a cara do nosso manual, tá? Então, ele está com essa cara, né, preliminarmente, a gente está entregando isso, a gente vai entregar isso para o DENIT, eu diria, já esse mês, ele está pronto já para ser encaminhado, tá? Ele vai sofrer ainda ajustes, porque no final do projeto é que a gente vai entregar, então, o manual definitivo. Então, o que a gente fez? A gente, primeiro, classificou os estudos geotécnicos por níveis diferentes, tá? Então, a gente classificou para um nível 3, um nível 2 e um nível 1. O que significa o nível 3? Significa que eu vou ter que investir menos em ensaios, posso usar mapas, modelos, e o nível 1, que é um nível de estudos geotécnicos mais avançados, né, eu vou investir numa campanha de ensaios, eu diria, mais detalhada. E aí a gente começa a, além de dividir esses níveis, o que nós fizemos? Nós também determinamos uma análise de risco. Então, nesse manual, a gente fala da questão da importância da gente ter dados, né, georreferenciados, a gente fala da questão, né, da importância da gente ter modelos de inteligência artificial para poder, mais uma vez, tomar decisões, né, no nível de estudos geotécnicos mais preliminar. A gente fala dos ensaios geotécnicos necessários, tá? Fala de novas metodologias, avanços para melhorar os protocolos dos ensaios, e a gente inclui a análise de risco. Então, como é que a gente está incluindo essa análise de risco? O que é que nós pensamos, né? Para dar um direcionamento e fazer com que rapidamente o técnico ele possa tomar uma decisão sobre que tipo de campanha de ensaios ele vai investir. Então, a gente pensou, né, que a obra rodoviária, como qualquer obra de engenharia, ela envolve um risco, tá? Em termos de riscos de projetos rodoviários, a gente pensou em colocar algumas variáveis que são extremamente importantes. O tipo de tráfego, tá? O tipo de via, as características geotécnicas do local e as etapas do projeto. Então, mais uma vez, então a gente dividiu em nível 1, nível 2 e nível 3, tá? E em categoria de risco, baixo, médio e alto. Então, a gente criou aqui uma categoria de risco diferentes para o características geotécnicas, tá? E para o tipo de projeto que eu vou estar executando. Então, vamos só pensar como é que eu calculo, então, esse risco, esse coeficiente de risco, tá? Então, o tráfego, como é que a gente pensou? A gente dividiu o tráfego em muito pesado, pesado, médio, leve
e muito leve, tá? E foi adotando coeficientes, tá? Então, normalmente, o coeficiente mais alto envolve um risco mais alto, tá? Então, se o tráfego é muito pesado, a gente atribuiu aí uma escala de 5, um valor de 5. Bom, se eu estou trabalhando com projetos de vias locais, por exemplo, o meu risco vai ser um risco mais baixo, então a gente adotou um coeficiente 1. Bom, se eu estiver trabalhando num projeto onde eu tenho uma região mal caracterizada, tá? Eu teria ali um risco 4, né? Um coeficiente 4. Se eu tiver uma rodovia, né? Uma rodovia que eu sei que vai passar e eu tenho uma região bem caracterizada, com vários ensaios, com vários modelos, eu estabeleceria um risco aqui, um número 1 para esse tipo de risco. O projeto executivo, tá? A gente sempre deu um peso maior ao tipo de projeto. Então, esses coeficientes, a gente fez várias simulações para chegar nesses números, tá? Claro que a gente vai estar testando isso. Então, o que que nós fizemos? A gente atribuiu um coeficiente maior para um projeto executivo, porque a gente sabe que isso envolve um risco mais alto. O projeto básico, a gente colocou ali um valor 3, e para o estudo de viabilidade técnica, a gente colocou ali um fator 1. Então, no final das contas, eu vou somar esses riscos e eu vou chegar aqui a uma categoria de risco. Então, por exemplo, se a minha categoria de risco, tá? O meu coeficiente de risco, ele dá entre 4 a 12, significa que eu vou correr um risco baixo, então eu tenho um nível de estudo geotécnico do tipo 3, tá? Então eu diria, investir numa campanha de ensaios bem menor, ou então, de repente, até trabalhar com modelos mesmo de inteligência artificial. Então, dito isso, tá? Falado aí, né? Cada risco foi avaliado, né? Tanto o risco do tipo de via, o risco geológico, o risco da etapa de projetos, a gente deu esses fatores de ponderação, e no final das contas, a gente faz uma classificação do nível de estudo geotécnico em função desses coeficientes de risco. Então, nessa tabelinha, a gente acabou colocando uma matriz, tá? Uma matriz de decisão, onde o vermelhinho envolve um risco alto, tá? O amarelinho envolve um risco intermediário e o azulzinho envolve um risco baixo. Então, eu deixei um exemplo aqui para a gente testar um pouquinho essa tabela. Digamos que eu vou realizar um projeto e identifique que o meu tráfego é leve, tá? Então, se o meu tráfego é leve, eu adoto um coeficiente 2, né? Vou voltar aqui. Tráfego leve, eu tenho um N variando aí de 5 vezes 10 à sexta até 10 à sexta. Então, eu entro aqui com o risco de tráfego 2. Bom, digamos que eu tenho aqui uma via arterial, então eu recebo aqui, tá? Atribuo um valor 3, conforme a tabela. Eu tenho uma região mal caracterizada, onde eu não tenho informações, tá? Dessa região, então eu estabeleço aqui um coeficiente 4. Bom, vai ser um projeto executivo, então eu estabeleço aqui um valor 6. Com isso, a gente calcula o risco, tá? Então, o meu risco total, o meu coeficiente de risco vai dar um valor 15. Quando eu vou olhar 15 na minha tabelinha, o valor 15 deu aqui um risco intermediário, tá? Então, voltando, baseado nessas informações de tráfego, de tipo de via, de caracterização geotécnica, de estudos, né, do nível de projeto que eu vou trabalhar, então eu tomo uma decisão, tá? Então, em função dessa decisão, que é, né, vocês estão vendo uma outra tabela que vai resumir o seguinte: bom, se eu estabeleci, tá, que o meu risco relações com ensaios básicos, usando modelos de inteligência artificial. Bom, se eu estabeleci uma categoria de risco intermediária, então eu preciso investir no nível de estudo geotécnico aqui de 2, tá? Nesse nível geotécnico 2, o que que a gente está recomendando? Então, a gente vai fazer sondagens a cada 500 metros, no máximo, nos subleitos, e a gente vai realizar aqui 3 ensaios de MR e, no mínimo, um ensaio de deformação permanente. Bom, e o que que a gente vai fazer com a disponibilidade de materiais?
Então, a gente pensou aqui em fazer 9 furos no mínimo, para a gente fazer, né, os estudos estatísticos, com malhas aqui de 50 metros. Faríamos, então, 3 ensaios de MR e, no mínimo, um ensaio de deformação permanente. Bom, se a minha categoria de risco for alta, tá? Então, eu vou investir numa campanha de ensaios mais detalhada. Então, eu vou passar a fazer furos, tá, de sondagem, tá? Por exemplo, a cada 150 metros. E aí, ao invés de realizar 3 ensaios de MR, eu vou precisar realizar 9 ensaios de MR, no mínimo 3 ensaios de deformação permanente. Então, resumindo, né, a ideia é a gente tomar a decisão em função do tipo de informação que eu tenho, tá, do tipo de risco que eu quero correr, tá, e em função do nível de estudo geotécnico que a gente vai realizar, baseado na importância de cada projeto. Então, aqui alguns exemplos, por exemplo, se eu identificar um nível 3, tá, que é um nível de estudos geotécnicos mais preliminar, então eu posso, de repente, usar um mapa que a gente produziu, eu posso usar um modelo de deformação permanente que foi produzido, eu posso usar, por exemplo, variações de módulos de resiliência para determinadas classes de solos. Onde é que a gente achou isso? A gente achou lá naquilo que foi desenvolvido no âmbito do subprojeto 2. Então, se vocês verificarem todas as entregas que a gente se propôs a fazer para o DENIT, ela está correlacionada com a produção desse manual geotécnico. Mais uma vez, isso está tudo voltado para o estado do Ceará, né? Se a ideia, de repente, for bem aceita, talvez a gente possa expandir isso para outros estados. Bom, categoria de risco intermediário, tá? Então, a gente já mostrou que na categoria de risco intermediário, eu vou precisar fazer 3 ensaios de módulo e vou fazer um ensaio de deformação permanente. E aí vem a pergunta, como é que eu vou identificar esses universos amostrais, tá? Na IS 247, isso não está dito, tá? Então, como é que a gente pensa em trabalhar esses universos amostrais? Pensa em trabalhar separando do jeitinho que a gente faz no Murilo, primeiramente, né? Como é que a gente faz no Murilo? Então, eu identifico a classificação de solos, a gente está propondo fazer uma análise do CBR também, para que a gente não perca o dado do método empírico, porque, de qualquer maneira, o método empírico, ele serve como entrada de dados também para as espessuras do método mecanístico empírico, e a gente vai modelar os módulos de resiliência não pelo valor médio, mas com todos os pares de tensão. Então, essa é a ideia. Bom, então, na categoria de nível 2, por exemplo, tá? Aqui eu já estou falando da disponibilidade de jazidas, aqui vem toda a estratégia que está descrita no manual, que é definir os trechos homogêneos, realizar ensaios de MR, realizar ensaios de DP, extrair os coeficientes de regressão, testar os modelos de módulos de resiliência e armazenar esses resultados. É muito importante a gente ter que armazenar os resultados. Por quê? Porque a gente, cada vez que a gente armazena e faz esse dado conversar e georreferencia esse dado geotécnico que, de alguma forma, foi obtido pela uma empresa ou pela academia, a gente consegue cada vez mais produzir modelos melhores e melhores, né? Então, isso aqui, né, na categoria de nível 2. Então, observe aqui, né, para a disponibilidade de jazidas, a gente coloca em um mínimo, né, a realização no mínimo de 3 MRs, e aí, pelo menos, um ensaio de deformação permanente. Na categoria de risco alto, o que que muda? A gente continua com a mesma estratégia, define trechos homogêneos, realiza ensaios de MR, realiza ensaios de DP, extrai coeficientes de regressão e não o valor do módulo médio, testa os modelos que a gente tiver, já com esses dados que estão entrando, e armazena esses resultados. Por quê? Porque os modelos a gente vai guardando, e quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos a gente tenha modelos extremamente realísticos, né? A gente consiga prever com inteligência artificial o que é que vai acontecer com esses resultados de módulos, né? E a gente sempre deixa claro que isso não significa, usar modelos não significa que eu vou parar de fazer ensaios, não. O que a gente quer é que, no futuro, a gente possa fazer ensaios de uma forma mais inteligente, tá? Quando eu digo de uma forma mais inteligente, eu diria continuar fazendo ensaio, armazenando dados, produzindo melhores modelos, para quem sabe lá na frente a gente poder reduzir, ou, aliás, aumentar esse espaçamento dos nossos furos de sondagem, diminuir as campanhas, né,
de ensaios. Bom, como considerações finais, já fechando, tá? O que que a gente percebeu? A gente fez uma pesquisa, tá? A gente tem ainda, são dados ainda, a gente tem poucos dados aqui nessa pesquisa, mas a gente percebeu que o nosso mundo técnico ainda precisa de capacitação. A gente viu que cerca de 11% dos nossos entrevistados, somente 11%, tem alto conhecimento no método Medina, e nesses ensaios de módulos de resiliência da formação permanente, 67% das pessoas entrevistadas, a gente percebeu que elas têm nível baixo de conhecimento. Então, por isso a importância da gente ter esses cursos de treinamento, capacitação, para a DENIT, para a DR, para pequenas prefeituras, para que a gente possa fazer essa transição de uma forma mais suave, tá? Temos aí essa necessidade de fazer correlações para melhorar os nossos modelos, os custos dos equipamentos, certamente, quando esses ensaios, esses parâmetros passarem a ser mais obrigatórios, né, a tendência é que essas prensas se tornem mais baratas. A gente tem aí alguns desafios logísticos também, da execução dos ensaios, né, interpretação, e os impactos econômicos, e a gente tem que estar de olho nisso, que essa transição vai trazer, né, para as projetistas. Mas eu sempre, ontem eu estava dando aula e comentando com os meus alunos, né, a gente diz, a gente gasta R$ 1.000 para fazer um ensaio convencional e gastamos 12 para fazer a campanha dos ensaios não convencionais, tá? Mas o que que significa? Muitas vezes, 12 mil para a gente ter 12 mil num ponto, né? Tem que pensar nisso. Para a gente ter pavimentos melhores. A gente tem rodado aí os programas mecanísticos empíricos e, de uma forma geral, o que é que a gente tem observado? A gente tem observado que quando eu tenho um tráfego muito alto, a rodovia que era para durar, por exemplo, 2 anos, que era para durar 10 anos, né, pelo método do Murilo, a gente roda o método mecanístico empírico e a gente vê que ela dura muito menos do que os 10 anos que foi prometido lá no método Medina. Então, ou seja, uma rodovia que foi projetada para durar 10 anos, se ela dura 2, 3, 4 ou 5 anos, certamente a gente vai gastar muito mais com intervenções. Então, trabalhar com projetos, né, eu diria, que representem melhor a nossa natureza, embora sendo caros, porque normalmente esse vai ser um argumento do mundo técnico, vai ser caro, tá? Mas o que é caro quando a gente está, né, falando de um investimento público, que são as nossas rodovias. E aí, como propostas, né, a gente melhorar aí as metodologias, os protocolos, existem várias saídas, né, uso de inteligência artificial, mais uma vez, e a gente pensar em armazenar essas informações no sistema. A gente já deveria estar pensando nisso, em ter todos esses dados que são produzidos pelas projetistas, né, estarem compondo aí, eu diria, um grande boletim de sondagem georreferenciado, tá, para que a gente possa tirar partido e a gente possa estabelecer mapas, modelos, banco de dados, tá, de uma forma mais inteligente, tá? Então, por exemplo, a gente, para conseguir digitalizar todas essas informações, tá? Foram quase 3 anos, né, dos estagiários indo ponto a ponto dos estudos geotécnicos e cadastrando essas informações. A forma como esses projetos são apresentados também, né, seria muito importante que esses boletins hoje viessem, né, em planilha, né, com extensão XLS ou em TXT, de uma forma que a gente possa se comunicar, eu diria, rapidamente com uma base de dados. É isso, gente. Obrigada, tá?